Tá. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, minhas irmãs, que alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, também a irmã Jaqueline, né, que o irmão Glauber falou lá de mim, ela me convidou para estar aqui hoje com vocês. Eu me chamo Amanda, atualmente eu moro em Toronto, no Canadá, mas eu sou lá da cidade do irmão Glauber, lá de Petrolina, Juazeiro, por ali na região. E há 7 anos o Senhor me enviou, né, aqui para o Canadá. Eu costumo dizer que em alguns lugares a gente vai e outros o Senhor literalmente nos envia por um propósito maior. E para mim é uma alegria estar aqui em outro país, cumprindo um propósito. Não é fácil, minhas irmãs, mas o Senhor tem me sustentado e eu creio que também o Senhor tem sustentado cada um de vocês. Minhas irmãs, estava pensando na palavra, né, que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu creio que algum de vocês já conhece essa palavra, mas o apóstolo Paulo diz na palavra que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Então, a minha oração nessa noite é que seu coração esteja aberto para receber o que Deus tem para nós. Amém? E hoje eu quero falar sobre fidelidade no meio à dor, né? Nos mantermos fiéis em meio às dores da vida. E aqui o texto que eu vou ler junto com vocês, eu vou precisar ler o texto, ele é pequeno, mas se vocês puderem acompanhar 2 Samuel 21, a partir do 10, que diz assim: Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor que lhe disse: A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origens israelitas, mas eram remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. E Davi perguntou aos gibeonitas: O que posso fazer por vocês? Como eu posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam: Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, e nem queremos matar ninguém em Israel. E Davi perguntou: O que vocês querem que eu faça por vocês? E eles responderam: Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, Oi. em Gibeá de Saul, Não. no monte do Senhor. Pode continuar? Amém? Eu os entregarei a vocês, disse o rei. E o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, né? O outro Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merobe, filho de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Merzilai de Meloá. E ele os entregou aos gibeonitas, que o executaram no monte perante o Senhor. E os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. E desde o início da colheita até cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapinas os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. E quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Leade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia que mataram Saul, no monte de Gilboa. E Davi trouxe de lá os ossos de Saul do túmulo. Então ele fez ali o enterro, né, daqueles 7 executados juntamente com os ossos que estavam lá de Saul. Então, minhas irmãs, essa palavra aqui, né, fala aqui a referência é sobre essa mulher Rispa, essa mãe que ao ver os filhos executados, ela faz ali uma vigília, onde de dia e de noite
ela abana aves, passa frio, né? A palavra vai dizer que desde o início até o fim da colheita ela se manteve ali. Os estudiosos falam que cerca de 4 meses. E eu quero falar sobre essa atitude de Rispa, que não falou uma só palavra, mas a atitude dela gritou tão alto, que tocou o coração do rei. Aleluia. Quando o rei Davi ouviu falar que aquela mulher estava lá por dias e dias e dias, ele falou: Não, traga aqui e vamos dar um enterro digno, porque naquela época, quando esses homens, quando famílias, pessoas eram executadas e elas ficavam expostas, era desonra, era motivo de muita desonra. E aquela mulher, ela se mantém ali em vigília, sabe por quê, minhas irmãs? Porque ela queria um enterro digno. Porque a sua dor não foi capaz de parar, de lhe prostrar numa cama sem com que ela fizesse nada. Ela se prostrou e em meio à dor ela se manteve fiel. E assim, o que essa palavra mais toca em mim é porque eu aqui no Canadá também, eu tenho um projeto com mulheres, junto com algumas amigas da minha igreja, né, onde muitas mulheres estão sendo alcançadas, mulheres feridas, mulheres que serviram no ministério, que hoje estão feridas com o ministério, não querem voltar à igreja, mulheres que não conhecem Jesus, mas que a gente vê paralisadas por conta da dor da alma, por conta de rejeição, por conta de palavras que foram lançadas, por conta de decepção. E a gente tem trabalhado muito, o Senhor tem nos levantado para trabalhar muito com essas mulheres, para que elas sejam despertadas, sacudidas e voltem ao posto, voltem ao chamado que Deus tem para cada uma delas aqui. Não pode morrer, não pode paralisar, precisa avançar, se levantar. Se a dor não foi capaz de prostrar essa mulher, né? A gente não sabe se ela comeu, a Bíblia não relata se ela comeu, se ela bebeu. A Bíblia relata que ela se manteve fiel no lugar, no posto dela, de clamor, de oração, de intercessão, e ela não saiu de lá. Abanava as aves, abanava os animais selvagens. Ela estava ali sozinha. E ela não precisou gritar a dor dela. Ela só se manteve ali fiel, em silêncio, né? Mas clamando a quem ouve. Clamando a quem ouve, clamando a quem pode fazer algo por ela. Aleluia. Glória a Deus. A perseverança de Rispa, né? Aqui a gente pode falar sobre perseverança. A gente pode falar sobre resistência. Sermos resistentes. Ela mostrou uma devoção impressionante ao proteger aqueles corpos. Uma fé intacta. Porque ela poderia simplesmente ter desistido ali no terceiro dia, no quarto dia não aconteceu nada, no quinto dia não aconteceu nada. Ela poderia ter pegado o pano de saco que ela colocou sobre a rocha, né? Podemos falar sobre Jesus, né? A nossa rocha inabalável. Muitas vezes nós jogamos o pano, mas depois nós tiramos o pano e saímos. Por quê? Porque Deus não nos respondeu quando nós queríamos. Nós não fomos resilientes, persistentes, e muitas vezes é por isso que a gente não entra para a história, muitas de nós, porque a gente desiste no meio do caminho, minhas irmãs. 2023, aqui no Canadá, eu e meu esposo tinha uma carta de deportação, volte para o Brasil. A imigração, não, nós não queremos vocês aqui, vocês podem recomeçar. Volta, carta de deportação. E o Senhor falou: não foi essa palavra que eu dei para você. Não foi essa palavra que eu dei para você. Eu chamei 7 intercessoras. Orem comigo, porque eu não consigo orar sozinha. A gente já gastou tudo que a gente tem. A gente já gastou tudo que a gente tem com advogado. E a gente agora vai precisar ir para a Corte Federal aqui no Canadá. E a gente não sabe o que fazer, porque a gente já está com a carta de deportação. 5 de junho era o dia da nossa passagem comprada para voltar para o Brasil. E o Senhor falou o quê? Não, mas se posicione. Se posicione. Você está nas mãos dos homens ou você se coloca nas minhas mãos? Você lança o saco de pano sobre a rocha ou você tira o saco e vai voltar? E eu falei: Jesus, essa não é a palavra que eu tenho. Dai-me essa nação como herança. Salmos 2. Eu pisei nessa nação, o Senhor me trouxe aqui, não para vergonha, mas para proclamar a tua palavra, para ser luz em meias trevas. E eu não vou voltar envergonhada. Eu não vou voltar envergonhada. Eu comecei a orar, minhas irmãs. Interceder. Interceder. Se a gente puxar aqui a vida de Rispa, o Senhor levantou ela como uma intercessora.
Uma intercessora de cadáver, Amanda? Não. Uma intercessora de uma honra, de uma dignidade que ela queria dar para os filhos. Mesmo mortos, ela tinha um nome. E ela falou: Jesus, Deus, Deus, eu não quero ser envergonhada. E aí, nosso advogado falou: Corte Federal. Eu senti de compartilhar isso, minhas irmãs, esse testemunho, então, amém. Corte Federal. E a gente vai, manda todos os documentos de novo. Com pouquíssimos dias, a imigração do Canadá falou: a gente não quer lutar contra vocês. Não queremos lutar. Mais uma vez, coloquem o processo novamente, coloquem mais documentos e tentem novamente o compaixão humanitário. 45 dias a gente já estava com residente permanente aqui. E a pergunta que eu fiz pro Senhor: Senhor, por que que eles falaram que não queriam lutar com a gente? Porque quem sou eu? Quem sou eu aqui nesse país que nem é meu, que eu mal domino a língua? Quem sou eu? E o Senhor respondeu: vocês são os meus filhos. Vocês depositaram toda a confiança no lugar certo, nas mãos de quem resolve, nas mãos de quem é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Minhas irmãs, eu não sei o que é que vocês precisam, eu não sei o que é que, qual a rocha, qual a situação que vocês precisam lançar panos de saco, mas eu quero falar nessa noite sobre posicionamento, seja fiel. Mesmo em meio às dores, não permita que as dores paralise o que Deus tem para você. O medo. Repreenda o medo. A palavra de Deus vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo e o perfeito amor é Jesus. Nele você tem tudo que você precisa. Foi essa uma palavra lançada sobre a minha vida aqui, minha família, que a minha amiga aí do Brasil, Suzana, lançou sobre nós. Vocês estão olhando para dinheiro, porque vocês não têm mais dinheiro? Olhe para Jesus. E Deus falou pra gente: não peça nada pra ninguém. O pai do meu marido podia ajudar a gente. E o que Deus disse foi: não peça nada pra ninguém. Eu vou usar o que vocês têm nas mãos. E eu olhei pra minha mão, eu não tinha nada. Eu tinha um cartão de crédito sem limite. Meu marido tinha um trabalho onde só pagaria nossos custos aqui. E sobrenaturalmente, minhas irmãs, o banco disponibilizou US$ 15.000 de limite na conta. Coisa que eu estava 2 anos pedindo, só que por conta da documentação a gente não poderia. Deus fez. Deus entra onde ninguém entra. Deus faz o que ninguém faz. Meu marido conseguiu um contrato de trabalho para ganhar em um mês o que ele trabalharia 6 meses para ganhar. Foi Deus. E a honra, a glória, o Senhor não vai dividir com ninguém. Com ninguém. Aleluia. O que é que você tem nas mãos? Deus vai usar o que você tem na sua mão, nas suas mãos. Amanda, mas eu olho para minhas mãos e eu não tenho nada. Você tem fé. Se creres, vocês verão a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Creia tão somente. Não permita que o medo paralise. Não permita que o diagnóstico faça com que você retroceda. As críticas. Não permita, mas avance, permaneça, seja forte, corajosa, continue, se levante. O que Deus tem colocado na tua mão, minha irmã? Eu poderia ter parado. Eu poderia ter simplesmente parado. Desde a pandemia, o Senhor me levantou para ministrar lives toda terça-feira. A imigração levou meu marido ficou retido quase 10 dias. E entre esses 10 dias, numa terça-feira, eu me mantive fiel. Eu fui ministrar live. E aí as pessoas falavam: como pode o marido dela preso, ela com a filha com 6 meses de idade, e ela tá lá falando sobre fé? É porque, minhas irmãs, o meu problema, o diagnóstico, não anula a palavra de Deus, que é a verdade. Tudo que eu passei foi passageiro. Tudo que você está passando é passageiro, mas a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela permanece fiel. A palavra de Deus, quando ela é lançada, ela cumpre o propósito, ela não volta vazia. Então se agarra essa palavra. Se agarra essa palavra. O que é que você precisa? Lance a palavra. Creia na palavra, viva a palavra. A palavra de Deus, ela não pode estar só na sua vida quando tá tudo bem. É quando você tá mal que você precisa se levantar e declarar a palavra sobre a sua situação. Lançar a palavra sobre os montes.
Lançar a palavra sobre as plantas, sobre a doença, sobre o inferno que se levantou contra você, sobre as palavras malditas. Se levante e declare a palavra do Senhor, que ela é viva e é eficaz. Aleluia! Se levanta. Declara a palavra. Creia e por isso fale. Eu criei, por isso eu falei. E porque você declara a palavra, porque você crê na palavra, as situações elas começam a mudar. As portas elas se abrem. Nós servimos a um Deus fiel, que cumpre promessas. Deus tem uma palavra que quando você lança essa palavra e crê no seu coração, minhas irmãs, ela acontece. Existe um lugar em Deus que se chama está feito. Já está feito, já está tudo pronto. Aleluia. O silêncio de Rispa. Rispa, ela não foi questionar, ela não foi reivindicar os direitos dela lá na porta do rei Saul, ou desculpa, do rei Davi. Ela não foi dizer eu tenho direito, são os meus filhos, mas ela em silêncio. A atitude dela gritou tão alto, tão alto, tão alto, que tocou no coração do rei. O que é que tem gritado alto? São suas atitudes ou a sua razão? As suas atitudes ou os seus questionamentos, as suas dúvidas? O que é que tem gritado alto na sua vida, minhas irmãs? Eu não sei, mas eu quero falar para vocês. Volta para esse lugar de confiança. Volta para esse lugar onde a palavra de Deus é o centro das suas palavras, das suas atitudes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seus ouvidos, a sua boca seja selada pela santidade dos Deus vivo, para que da sua boca não saia palavras inúteis. Em nome de Jesus. E as características dessa mulher, né? Força inabalável, um amor, lealdade, determinação, dignidade em meio à tragédia. Em sua profunda dor, ela se mantém uma vigilância constante, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando, uma vigilância constante. Nada foi capaz de arrancar essa mulher desse lugar. Nem a fome, nem as dores, nem as aves de rapinas, nem os lobos devoradores, nada. Nada foi capaz de tirar essa mulher deste lugar. Aleluia. Aleluia. Essa mulher, né, alguns estudiosos falam que é uma figura de intercessora. Alguém que permanece entre mortos e vivos, clamando até que venha o sinal da chuva. E Deus, ele é tão poderoso, minhas irmãs, que no final desse capítulo diz que quando Davi, né, atende, ouve e resolve, a chuva volta a cair. E os frutos, eles voltam, né, a brotar. Aleluia. Tiago 1 diz, do 2 ao 4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulações produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Persevere, seja resistente. Resistência. Fidelidade. Fidelidade, eu vou repetir, minhas irmãs. Não permita que a dor paralise o que Deus tem para você, que é grande. Eu não sei aqui se todos moram nos Estados Unidos ou se parte, não importa. Mas aonde você estiver, aonde o Senhor te colocou, seja fiel, seja perseverante. Não desista do chamado, não desista do propósito, não desista do projeto. Não desista do projeto. O Senhor, no início do ano,
Trouxe claramente ao meu coração que ele estava levantando mulheres para começar a receber outras mulheres em casa. E muitas estão esperando ter uma casa bonita, uma mesa grande. Use o que você tem nas mãos e seja a resposta. Abra a porta da sua casa. Tem muitas mulheres feridas, muitas mulheres precisando dessa palavra que você recebeu, que você tem recebido, que você tem se alimentado. E o Senhor chama cada uma de nós para um tempo de transbordo. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos ser apáticas ao que nós temos recebido e sendo egoísta, né? Eu recebi, vai ficar aqui. Não, o Senhor nos chama para transbordar, sermos ministros da palavra dele. Aleluia! Lá em 2 Coríntios 5:20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores, minha irmã, é aquele que representa o reino. Vocês são representantes do reino celestial, o seu reinado. O seu reino não é aqui, mas é o céu. 2 Coríntios 5, se você ler o capítulo todo, ele vai falar que a nossa cidadania é no céu. E mesmo o apóstolo Paulo ali sendo criticado, a igreja estava duvidando do caráter dele, duvidando do chamado dele, e ele não se justifica. Ele começa a falar quem nós somos, até chegar ao ponto que ele diz: olha, o Senhor nos levantou como ministro da reconciliação, aquele que reconcilia o que está perdido com Deus e nos levanta como embaixadores. O embaixador, a embaixadora não fala em nome de si próprio. Ela fala no nome daquele que enviou. Eu vim aqui porque eu sou representante de Cristo, aquele que me enviou. E eu quero te dizer que você é uma embaixadora de Cristo aqui na terra. Uma representante de Jesus aqui na terra. Então não tenha medo, porque você não fala por si. Você fala em nome daquele que te enviou. E aquele que te enviou é que vai te respaldar. Aleluia. Vai te respaldar. Vai te respaldar. Não tenha medo. Não tenha medo. Você é uma embaixadora de Cristo aqui na terra. A sua cidadania não é aqui, é no céu. E o rei te respalda. O rei te posiciona. O rei prepara a mesa perante os inimigos. Aleluia. Então, só se posicione. Se coloque em posição. Não abra mão. Não saia do lugar que ele te colocou. Permaneça. Seja fiel. Independente da sua situação hoje, permaneça fiel à palavra. Permaneça declarando a palavra. Permaneça declarando quem Deus é na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, na tua presença. Eu te apresento cada mulher aqui, Senhor, nessa live, nesse grupo, meu Deus. Eu não conheço nenhuma delas, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda corações, o Senhor sabe exatamente do que elas precisam, Pai. E eu quero nessa noite declarar céus abertos sobre a vida delas, Pai. Eu não sei se é documentação, eu não sei se é um documento, Pai. Eu não sei, Pai, se é o financeiro, eu não sei se são as emoções, o espiritual, o casamento, os filhos, mas o Senhor sabe, meu Deus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória na vida de cada uma das minhas irmãs, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, desperta aquelas que dormem. Traz um despertamento do teu espírito, Senhor. Abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, Pai, para que elas possam ver, Senhor, para que o Senhor as chamou, meu Deus. Para que o Senhor, Pai, as enviou, meu Pai. Em nome de Jesus. Levanta mulheres valentes. Levanta mulheres cheias do teu espírito, destemidas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio e declaro um novo tempo, Pai, sendo avivado na vida das minhas irmãs, começando dentro de casa, meu Deus. Dentro de casa, Senhor. Dentro de casa, mulheres referência, começando dentro de casas, mulheres zelosas, mulheres honrosas, meu Pai. Mulheres, Pai, que estão ali em casa, donas de casas, mas que reconhecem o teu nome, Pai. Que engrandece o teu nome, Senhor. Que tem, Pai,
provado o quanto o Senhor é bom, meu Deus, que não tem desanimado, Pai. E aquelas, meu Deus, que não encontraram um propósito, eu te peço, meu Deus, abre os ouvidos, Senhor, sela os ouvidos de cada uma delas com a tua santidade, para que elas possam te ouvir com nitidez, meu Deus. Que elas venham ter consciência da tua presença, meu Deus. A tua presença que habita em cada uma de nós. A tua palavra diz que nós somos seladas pelo teu Espírito, Pai. Nós não andamos sozinhas. A tua presença está em nós e que nós venhamos, Pai, todos os dias, Senhor, ter convicção dessa presença. Convicção dessa presença, que quando você entra, você não entra sozinha. Quando você entra em certas situações, vocês não entram sozinha. Quando vocês entram no tribunal, vocês não entram sozinha. Quando vocês entram no hospital, vocês não entram sozinha, porque o Todo-Poderoso está dentro, está com você a todo tempo, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu Jesus e juntamente com ele o Senhor não nos daria todas as coisas, Pai. Mas, Senhor, que nós venhamos buscar primeiro o teu reino e nós cremos, ó Deus, nós cremos na tua palavra que todas as outras coisas serão acrescentadas, acrescentadas, meu Pai. Eu não sei, Senhor, eu não sei, mas tu sabe, meu Pai. Pai, vai, Senhor. O Senhor é o Deus que abre portas, meu Deus. Abre portas, Senhor, de trabalho, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o teu favor, assistindo, Pai, cada uma das minhas irmãs, contas sendo pagas, Pai. Que as minhas irmãs não venham ser envergonhadas, Senhor, mas que o Senhor abra portas, Senhor. E eu quero declarar contas sendo quitadas, Pai, através do teu favor, das portas se abrindo das minhas irmãs, Pai, encontrando, Senhor, em nome de Jesus, encontrando uma saída, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Deus. Eu creio, Senhor, e dívidas sendo pagas, Pai. Dívidas sendo pagas, Senhor. Pessoas que não sabem, mas como que eu vou pagar? O Senhor é poderoso para abrir portas, Senhor, para manifestar o teu poder, Senhor, para que as minhas irmãs não venham ser confundidas, não ser envergonhadas. E eu creio no favor de Deus sobre cada uma da vida das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, que clientes vão chegar. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. É a inclinação, minhas irmãs, que eu senti orar sobre finanças. E eu vou orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro cliente chegando. Eu declaro o favor de Deus. Eu declaro porta de trabalho se abrindo. Eu declaro a graça do Senhor sobre cada uma de vocês em nome de Jesus. Eu declaro maridos sendo promovidos, Pai. Ô, Senhor, abençoa os maridos das minhas irmãs, Pai. Aquelas que não têm marido, Senhor. O Senhor é o marido delas. O Senhor é o que supre todas as nossas necessidades, Pai. E em nome de Jesus eu creio, Senhor. Eu creio em milagres extraordinários chegando sobre cada casa, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, Tu és o nosso supridor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, em contas sendo pagas, em nome de Jesus, Pai. Até dezembro, Pai, os Teus milagres, Pai, sendo, Pai, favorecendo as minhas irmãs em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, porque um dia o Senhor me disse aqui nessa terra que tudo que me envolve, Pai, o Senhor quer saber, o Senhor tem interesse na minha vida, meu Pai. Quando eu cheguei aqui, Senhor, que eu fiquei 2 meses, meu Deus, querendo comer frutas, meu Pai, e eu não podia, e minha amiga me deu fruta, e o Senhor me disse, tudo que te interessa, minha filha, me interessa, tudo que te envolve, minha filha, é da minha conta, tudo que te envolve, eu quero saber, eu quero fazer parte. Então, talvez você fale, eu não vou pedir isso para Deus, porque eu já peço tanto para Deus, eu vou pedir isso para Deus. Deus é teu Pai. Se você tem Deus como Pai, minhas irmãs, abra teu coração para teu Pai. É uma fruta? Parece bobagem para umas, mas para mim Deus sabia a vontade do meu coração. Não era só uma fruta. Eu não sei, mas nos achegarmos diante do Pai, você pode abrir seu coração e falar o que está no teu coração, o que é que você precisa. Ele fala na palavra, na palavra. Eu dei Jesus para vocês. Eu dei Jesus, o meu filho. Juntamente com ele eu não daria todas, todas as coisas? Todas são todas. Aleluia! São todas as coisas. São todas as coisas. Então somente creia.
Tão somente creia. Tão somente creia. Não duvide. Não duvide. Por que que a gente duvida tanto? Porque é mais fácil a gente crer que trabalhar um mês vai cair o dinheiro na conta do que a gente abrir a boca de um peixe e pegar lá o dinheiro. É mais fácil, né? Você trabalhar um mês inteiro. Não, eu creio que o dinheiro vai cair, que eu trabalhei um mês inteiro, mas abrir a boca de um peixe é impossível. É impossível. Oh, minhas irmãs. Oh, minhas irmãs. Tão somente creia. Tão somente creia. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que disse: vai lá, Pedro, abra a boca do peixe e pega a moeda, dá a César o que é de César, é o mesmo Deus que faz milagres hoje. Creia. Creia na palavra. Creia nas promessas. Creia nas promessas do Senhor para a tua vida. Deus, ele é fiel. Deus, ele pode fazer, mas você crê? Você crê? Tudo é possível àqueles que crê. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, minhas amadas. Amém. Eu agradeço muito, muitíssimo a Deus por essa rica oportunidade de falar dele, da palavra dele, dos milagres dele na minha vida. Os testemunhos são todos para a honra e glória do nome dele. E se não fosse a palavra dele e o que eu vivo com ele, eu não teria nada de bom para oferecer. Mas eu agradeço muito essa oportunidade que o Senhor tem me dado de falar sobre ele, sobre quem ele é e sobre esse amor que não tem nem explicação, é muito amor. O amor de Deus é inexplicável. Então que você possa viver esse amor, que você possa desfrutar de tudo que o Senhor tem para a sua vida, em toda plenitude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.